Seja muito bem-vinda ao nosso curso sobre santidade e o bem comum, esse primeiro módulo do Vocatio desse ano. Nós estamos felizes e comentávamos agora há pouco, sedentos por esse tema. Esse é o nosso terceiro encontro, a gente tem sido bastante impactado pelo que o pastor Ricardo tem compartilhado. Então, para aproveitarmos bastante tempo, convido você a fechar os seus olhos, a gente vai ter uma breve oração e depois o pastor Ricardo vai dar continuidade ao que ele tem trazido para nós. Senhor, te louvamos por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos abençoados com essa contribuição de irmãos e irmãs do passado. Obrigado pelo testemunho vivo que a fidelidade deles nos traz, pelo amor à tua palavra, ao teu reino, que o Senhor tome, ó Deus, essas experiências, esses relatos, essas citações, e de fato, tu faça queimar o nosso coração para sermos servos e servas fiéis ao Senhor aqui, na realidade de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Natal, de outros lugares que o Senhor tem nos colocado hoje, Pai. Continua a usar o pastor Ricardo como teu filho, teu servo, como instrumento do Senhor. Guarda cada um de nós e as nossas famílias. É o que te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente. Boa noite para todos. Nós vamos continuar o que começamos na semana passada sobre a contribuição puritana para o sentido da vocação, né? E eu fiquei aqui comigo no momento da nossa conversa com a fala do Roberto, já no finalzinho do nosso tempo, quando ele enfatizou o princípio do bem comum e a importância de nós considerarmos esse princípio já a partir da igreja, da nossa vida comunitária, dessa realidade que está bem próxima de todos nós, que família, igreja, esses lugares ou esses espaços onde nós temos inúmeras oportunidades e possibilidades de considerar os outros e de nos ocupar em fazer o bem aos outros, né? E isso é um princípio básico, fundamental, é desses lugares que vão nascer e de onde vão brotar a experiência necessária para levarmos esse princípio, esse conceito para o trabalho, para a escola, para as outros espaços da vida, né? Ajudar os nossos filhos, netos a entenderem a importância do bem comum, né? Dessa preocupação com o outro, né? É muito importante. Bom, eu queria, antes de dar continuidade, retomar o tema da semana passada. Ainda há pouco eu compartilhei aqui a tela e agora a tela sumiu aqui de onde devia estar, não está mais. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Deixa eu abrir ela de novo. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu acho ela novamente. Não, não está aqui, não. Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Está aqui. Ok. Deu certo? Está aí, está dando para ver? Tá tudo, dá para ver bem? Ok. Então, vamos lá. Eu gostaria rapidamente, então, de lembrar alguns tópicos da semana passada sobre essa contribuição puritana, sobre o significado da vocação. Como a gente tem visto, não
Não estamos aqui idealizando os puritanos. Foi um movimento cheio de conflitos, que, infelizmente, em virtude de conflitos, eles não sobreviveram por mais de um século, foram 100 e poucos anos, e o movimento simplesmente deixa de existir enquanto um movimento, mas é inegável a contribuição que eles fizeram. É inegável. Então, nós vimos que, para eles, havia esse conceito de dois chamados, né? O Calvino chamava isso da vocação primária e da vocação secundária, ou do chamado primário e do chamado secundário. Em algumas obras dos puritanos, eles falam do chamado geral e do chamado particular. A ideia é a mesma. O chamado geral é o chamado para todos nós, é o chamado para sermos discípulos de Jesus, para vivermos uma vida santa, para nos despirmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem, viver em liberdade, proclamar o evangelho, enfim, todas essas coisas que dizem respeito à vida de todos nós. E o chamado particular, ou chamado secundário, a vocação secundária, diz respeito especificamente ao lugar, à maneira, às oportunidades que cada um de nós serve a Deus no mundo. E eles chamam isso de vocação. Eles tratam isso como chamado ou vocação. É impressionante notar que em toda a literatura puritana, quando eles se referem ao trabalho de cada um, seja o trabalho em casa, seja o trabalho no campo, seja o trabalho na fábrica, no escritório, seja onde for, eles chamam isso ou tratam isso sempre como vocação. É o lugar para onde Deus nos chamou para servi-lo no serviço ao mundo. Então, nós colocamos essas citações, essa do Steele, que diz que é na oficina que se pode mais confiantemente esperar a presença e bênção de Deus. E o John Dodds, que diz que o grande reverendo Deus nunca despreza um ofício honesto, né? Então, são expressões bem típicas, e William Perkins ele descreve, né, que o principal fim das nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens, nos afazeres dos nossos chamados. Alguns homens talvez dirão o quê? Não devemos labutar nos nossos chamados para manter nossas famílias? Respondo, isto deve ser feito, mas este não é o escopo e a finalidade de nossas vidas. A verdadeira finalidade de nossas vidas é prestar serviço a Deus no serviço ao homem. Essa era uma consciência muito forte, muito clara para os puritanos em relação à vocação secundária, ou ao chamado secundário, ou ao chamado particular. E aí nós falamos sobre esse livro, Tratado sobre a Vocação, de William Perkins. São vários textos que poderíamos citar, mas dois eu destaco aqui quando ele diz que a vocação diz respeito à realidade da vida do cristão no mundo. É o espaço onde, através do trabalho, a verdadeira espiritualidade é vivida. E o que nós vamos ver ainda hoje, que eu quero terminar essa parte assim da contribuição para o sentido da vocação, para, na nossa última aula, a gente pensar sobre dos puritanos até hoje. Não historicamente o que aconteceu ao longo da história, mas como que essa contribuição deles pode ser percebida hoje, né? E uma outra afirmação do Perkins é que uma vocação ou chamado é um certo tipo de vida ordenado e imposto ao homem por Deus, para o bem comum. Toda pessoa de todo grau, estado, sexo ou condição, sem exceção, deve ter algum chamado pessoal e particular em que caminhar.
Então, qualquer coisa legítima, lícita, que venhamos a fazer, tem essa finalidade, o bem dos outros, ou o bem comum, e todos nós, independentes se somos ricos ou pobres, com muito estudo, ou pouco ou nenhum estudo, se somos empresários ou se somos operários, não importa. Para eles, todo lugar onde nós nos ocupamos no nosso dia a dia é um tipo de vida que nos é dado por Deus com o objetivo de promover o bem comum, e todos nós temos pelo menos um chamado para caminhar. Esse é um princípio impressionante deles. Eu separei, alguém comentou durante a semana que achou muito interessante as citações deles. Eu separei outras, teriam muitas outras, mas eu separei mais algumas, poucas aqui, para a gente entender essa contribuição dos puritanos. Mais uma de William Perkins, ele diz que Deus, que fez nosso primeiro pai, mesmo em inocência, trabalhar, não permitiria algum de sua posteridade pecadora levar uma vida na ociosidade. O homem nasce para trabalhar arduamente com o corpo ou mente. Então, antes da queda, Deus deu aos nossos primeiros pais um mandato e o trabalho de cultivar o jardim, e assim fizeram. Jesus mesmo disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Não é? Eles não incentivavam o trabalho em demasia. A moderação sempre foi um conceito muito importante para os puritanos. Era preciso trabalhar com zelo, mas não se tornar um workaholic. Então, para eles, esse conceito do trabalho era muito importante. Um outro puritano, Hugh Latimer, viu no exemplo de Cristo essa dignidade do trabalho. Então, ele diz assim, isso é uma coisa maravilhosa, que o Salvador do mundo, o rei acima de todos os reis, não se envergonhou de labutar. Sim, e de usar tão simples ocupação. Aqui ele santificou todas as espécies de ocupações. Então, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, trabalhou no ofício do seu Pai. No início do seu ministério, trabalhou arduamente. Algumas passagens dos evangelhos mostram alguns momentos em que Jesus estava cansado, muito cansado. Os afazeres dele, muitas vezes, o deixavam exaustos, né? E Richard Steele via o trabalho com esse sentido de mordomia, de serviço ao próximo. E ele diz assim, aquele que lhe emprestou talentos também disse, ocupe-se até que eu venha. Como é que passa o dia ocioso? Seu ofício é a sua própria província. Se Deus nos deu os meios, os recursos, os dons, os talentos, ele levanta essa pergunta, como que nós poderíamos justificar a ociosidade? E Cotton Mather, que foi um pregador puritano, todos esses aqui eu não coloquei a data, mas eles estão aí entre a segunda metade do século XVI e a primeira do século XVII. Ele dizia, que todo cristão ande com Deus quando trabalha no seu chamado, haja na sua ocupação com a vista em Deus, haja sob a vista de Deus. Isso é um pequeno trecho de um sermão desse pregador puritano. Então, para eles, um cristão deveria servir a Deus em todas as áreas da vida. E John Cotton também afirmou o seguinte, um verdadeiro crente vive na sua vocação pela sua fé. Não apenas minha vida espiritual, mas também minha vida civil neste mundo. E toda a vida que eu vivo é pela fé no Filho de Deus. Ele não isenta nada da vida da agência da fé. Então, essa capacidade, essa forma deles integrarem
todas as coisas debaixo de o senhorio de Jesus Cristo, sem separar, sem dividir, sem criar rupturas. O que eu faço na igreja no domingo e o que eu faço no meu trabalho na segunda-feira não tem diferença alguma. Ambos precisam ser realizados pela fé. Pela fé. Às vezes, nós não nos damos conta de que a fé nos é requerida no trabalho. Não apenas para evangelizar alguém, ela nos é requerida para manter em nós essa visão, essa percepção do bem comum, de que estamos ali servindo a Deus no serviço aos homens. Então, para ele, o cristão deve, com a sua conduta, santificar o lugar onde trabalha, mantendo suas afeições no lugar certo. Então, diz, um cristão deveria ser capaz de prestar boa conta não somente do que é sua ocupação, mas também do que é na sua ocupação. Não é bastante um crente ter uma ocupação, ele deve cuidar de sua ocupação como convém a um crente. Ou seja, ele deve ter consciência da importância do zelo no envolvimento com o seu trabalho e no ambiente do seu trabalho. Santificar o lugar da ocupação não é uma palavra assim que eu me agrado muito, mas a ideia de prestar conta, eu gosto dela. E prestar conta não somente daquilo que você é, mas também de quem você é e de como você atua ali dentro. Uma outra citação, eles diziam assim: há outra combinação de virtudes estranhamente misturada em cada santo e vivaz cristão. E isso é diligência em negócios do mundo e, no entanto, indiferença ao mundo. Tal mistério ninguém pode decifrar senão aqueles que o conhecem. Embora trabalhe muito diligentemente no seu chamado, entretanto, seu coração não está posto nestas coisas. Ele pode dizer o que fazer com seu patrimônio quando o tiver adquirido. Então, esse é um pouco assim da maneira como os puritanos viam a vida, a maneira como eles integravam a fé em todas as esferas. Essa é a razão do vocatio, integrando a fé com o trabalho, com a cultura. Ou seja, para eles não havia diferença. A fé que me é requerida para servir a Deus, para adorá-lo, para cultuá-lo, é a mesma fé que me é requerida nas minhas ocupações, naquilo que eu faço ao longo da semana, para servir a Deus. Então, colocando de uma maneira bem simples, a estrutura de trabalho, ou a forma de ver o trabalho para os puritanos, olhando assim para nós hoje, comparando com os puritanos do século XVI, XVII, o trabalho, para a grande maioria da mente secularizada hoje, inclusive cristã, diz respeito à riqueza. Você trabalha para você conquistar, né, riqueza, patrimônio, bens, etc. Esse é um dos objetivos, né, do trabalho de muita gente. O segundo é que, através do trabalho, através dos recursos que conquistamos com o trabalho, isso nos oferece segurança, né? Temos recursos para uma casa num lugar bom, seguro, isso nos dá segurança em relação à saúde, uma série de coisas, né? E, em terceiro lugar, o conforto, né? Que é uma consequência natural da riqueza e da segurança. Esse é o objetivo básico que praticamente todos nós temos em relação
ao trabalho. Para os puritanos, o conceito, quando lemos as obras, os escritos, etc., o trabalho existia, primeiro, para a glória de Deus, segundo, para promover a dignidade humana, e terceiro, o bem social, ou o bem comum. Veja que, para eles, a segurança deles estava em Deus, não estava no trabalho. Eles tinham uma clara percepção, a clara consciência disso. O principal fim deles era promover a glória de Deus na medida em que eles serviam a Deus através de tudo aquilo que eles realizavam. A glória de Deus era o fim de todo o esforço do puritanismo. E a promoção do bem comum. Então, se nós vivemos uma completa inversão, né, de tudo aquilo que eles viveram. E por isso que eu acho importante tentar recuperar um pouco dessa riquíssima tradição que nós temos. Umas últimas considerações da obra de Perkins que eu queria deixar aqui com vocês. A primeira é sobre férias e a segunda sobre aposentadoria. É uma visão assim também muito distinta e estranha para nós, na verdade. Mas, por exemplo, Perkins ele incentivava 3 tipos de férias. Eu nem sei se era essa a expressão que eles usavam. Mas o primeiro tipo era o sábado, ou o conceito do Shabá. Esse princípio que promove um recesso, um descanso para o corpo, para a mente, para o espírito, etc. Então, ele diz que o Shabá é aquilo que nós exercitamos no nosso chamado normal. A maneira como nós, através da prática, da oração, das disciplinas espirituais, etc., etc., encontramos descanso, encontramos repouso em Deus. O segundo, ele falava dessa recriação legal que deve ser praticada nos dias de trabalho para revigorar o corpo e a mente, para o melhor desempenho de nossos deveres. Então, para eles, era muito importante que, ao longo da semana, separasse algum momento, algumas horas, algum espaço de tempo para poder o corpo e a mente serem revigorados. Hoje, nós temos estudos, nós temos pessoas que mostram com pesquisas, com trabalhos, que ou o esporte, ou o descanso, ou a maneira como nós ficamos assim um pequeno período da semana. Tem uma palavra que foi usada, mas os puritanos certamente odiariam, né, que é o ócio criativo, né? Eles odiariam alguém usar essa palavra ócio, mas o fato é que a mente e o corpo precisam de um descanso para recuperar seu vigor, né? E o terceiro seriam férias mais prolongadas, causadas pela necessidade, em virtude de uma doença, ou mesmo da velhice, né? O momento em que o seu corpo já não responde mais ao ritmo, às exigências, às demandas do trabalho, seja por uma enfermidade, seja seja pela idade, né? Pelo cansaço da idade. Então, ele diz que nosso chamado geral, ele não admite férias, nem mudanças, como fazem nossos chamados particulares. Ou seja, o chamado geral para sermos discípulos de Jesus Cristo não tem lugar para nada disso, né? Esses 3 tipos de descanso são para as pessoas que trabalham, ou seja, a ideia do Shabá, onde, durante o próprio trabalho, nós podemos nos recolher ou em oração, ou em exercícios espirituais,
a recreação como forma de descanso e o momento em que precisamos reconhecer os nossos limites, seja da velhice, seja por uma enfermidade. E quando ele fala sobre aposentadoria, ele fala da aposentadoria temporária ou permanente, né? Há um bom final do chamado, diz ele. Então, para ele, ele diz que o momento da renúncia não é de nossa escolha, mas de Deus. Gozado isso, né? Assim, talvez poucas pessoas oram buscando de Deus orientação, discernimento para o momento da aposentadoria. Alguns já entram no trabalho já contando o momento em que irão se aposentar. Para ele, não. Para ele, não é uma decisão minha, é uma decisão de Deus, e eu preciso ouvi-lo. Segundo, ninguém deve renunciar à sua vocação, na qual foi colocado, até que possa dizer com alguma garantia em sua consciência de que é da boa vontade e prazer de Deus, que ele então desista e deixe de cumprir seus deveres por mais tempo. É a mesma coisa. E, por fim, há momentos especiais em que a aposentadoria se torna necessária, quando alguém está incapacitado ou legalmente deposto. Na verdade, uma pessoa que, de repente, foi demitida de maneira legal, né, onde, talvez pela impossibilidade de encontrar uma outra ocupação, no nosso caso, seria uma ocupação remunerada, né? Mas, para ele, mesmo assim, as outras possibilidades, elas permanecem abertas para nós, né? Lutero, citado por Paul Stevens nesse livro dele, Os Outros 6 Dias, Lutero diz o seguinte: esse era um princípio assim que os reformadores trabalharam e inspiraram os puritanos. Ele diz que a ideia de que o serviço de Deus tem a ver apenas com o altar da igreja, cânticos, leituras, sacrifício e outros, é, sem dúvida, o pior estratagema do diabo. Como ele poderia nos desviar mais efetivamente do que pela concepção estreita de que o serviço a Deus só tem lugar na igreja e nas obras feitas nela? O mundo inteiro poderia transbordar de serviços para o Senhor, não só nas igrejas, como também nos lares, na cozinha, na oficina e no campo. Então, para Lutero, não existe uma armadilha, não existe uma cilada mais bem elaborada, mais bem preparada pelo diabo, do que nos convencer de que a fé diz respeito à vida privada e à vida da igreja, não diz respeito ao ambiente público, ao lugar público, ao trabalho junto com outras pessoas. Então, isso para nós é muito, muito, muito importante. Nós temos que levar em conta toda essa dinâmica, essa preocupação e essa proposta dos puritanos. Bom, indo adiante, antes de entrar nesse aspecto aí que o reverendo William Perkins comenta, deixa eu colocar algumas coisas aqui dos puritanos que ainda para mim é importante, né? Uma pessoa, um puritano que escreveu muito e trabalhou muito em torno desse tema, que, na verdade, foi um pastor, né? Richard Baxter, que tem um livro, um clássico para os pastores, que tem várias versões, o Pastor Aprovado, ou Pastor Reformado, que é um livro excelente. Ele sofreu de uma enfermidade praticamente durante toda a sua vida adulta, o que deixou ele bastante debilitado, mas era uma pessoa muito intensa, muito dedicada, muito envolvida com tudo aquilo que ele fazia. E ele dizia,
nos seus sermões, nas suas pregações, ele dizia que ele deveria, como um pregador, viver como nunca tendo certeza de pregar novamente e como um moribundo falando para moribundos. Isso tinha a ver com a própria condição dele. Esse senso de urgência e de zelo era bem típico dos puritanos. Viver diariamente na sombra da eternidade, dizia ele, deu a ele e aos puritanos uma profunda apreciação por viver cada momento nesta terra ao máximo para Deus. E ele dizia assim: não prometam vida longa a si mesmos, mas vivam como aqueles que estão sempre incertos sobre o próximo dia. Nós não vamos ter tempo aqui nesse curso de explorar como que o tema da vida eterna, do céu, da vinda de Jesus Cristo, da vida vindoura, o quanto esse tema foi importante para os puritanos. Foi muito, muito, muito importante. E para eles, redimir o tempo, usando a expressão de Efésios, como disse Baxter, significava ordenar a vida diária de acordo com princípios piedosos e para a maior eficiência. Era assim que eles entendiam a exortação de Paulo em Efésios 5, remindo o tempo porque os dias são maus. Um dos epítetos favoritos dos puritanos era uma vida ordenada, uma vida bem organizada, uma vida onde, em cada momento do dia, eles tinham aquilo bem estruturado, bem ordenado. Então, os seus oponentes, eles apelidaram os puritanos de disciplinadores, ou pessoas altamente disciplinadas. Mas veja bem, um estudioso dos puritanos, eu não me lembro o nome dele, mas ele disse que os puritanos eles aspiravam por serem ou a serem santos e mundanos. Eles queriam ser cristãos aqui na Terra, vivendo aqui na Terra como uma esfera de atividade, mas o céu como a sua esperança e a sua segurança. É basicamente aquilo que Jesus orou na oração sacerdotal. Baxter ele exortava os seus ouvintes e os seus leitores a escrever nas portas do seu local de trabalho, na loja, seja onde fosse, na sua oficina, esse é o tempo do qual depende a minha vida eterna. Se colocar atrás, né, no seu escritório, atrás da sua mesa, esse é o tempo do qual depende a minha vida eterna. Então, um princípio muito importante para os puritanos era viver uma vida centrada, obviamente centrada em Deus. Essa quase obsessão por uma vida ordenada, organizada, o que muitas vezes fez com que eles se tornassem pessoas chatas, intolerantes, difíceis, porque eles eram extremamente exigentes. Mas esse senso de uma vida ordenada, organizada, dava a eles condições de se dedicarem àquilo que era importante. Para eles, colocar Deus em primeiro lugar e valorizar tudo mais nessa relação que eles tinham com Deus era um tema puritano recorrente. Estava sempre presente.
o conselho de despedida de Baxter a seus paroquianos, quando ele foi pastor durante um tempo em Kidderminster, e depois ele foi proibido de pregar por um tempo, foi o seguinte: para que eles certificassem de se manterem nos deleites constantes com Deus. E uma vez pregando perante a casa do parlamento, um outro puritano admoestou todos os presentes a erguer a alma para se apegar a Deus, para ser colado e unido a Ele, para ser apenas dele para sempre. Então, perdão, para eles, essa vida centrada em Deus, essa vida que tinha em Deus o seu eixo principal, fez com que eles buscassem a santidade espiritual e moral como a coisa mais importante na vida. E para eles, a busca pela santidade não era um esforço para serem pessoas estranhas, esquisitas, não. Eles queriam participar dessa vida de Deus. Então, Baxter escreveu o seguinte: em uma comunidade divina, a santidade deve ter a principal honra e encorajamento, e uma grande diferença deve ser feita entre o precioso e o vil. Ou seja, para Baxter, a busca pela santidade era uma forma dele separar uma coisa da outra. Aquilo que é precioso, aquilo pelo qual vale a pena você se envolver, e aquilo que é vil. Não que eles fossem contra o prazer, não. Eles simplesmente abominavam gastar a vida naquilo que não tinha nenhum valor. Então, a nossa cultura, ela, de certa forma, conspira contra tudo isso. Ou seja, nós fizemos da santidade um fardo. Eu acho que eu já explorei muito isso assim, mais ou menos dessa forma. Mas para eles a santidade era um convite atraente. Era uma coisa pela qual eles ansiavam. Um puritano, Ralph Venning, em um tratado que foi praticamente do tamanho de um livro sobre o pecado, ele chamou a santidade de a beleza da terra e do céu, sem a qual não podemos viver bem na terra, nem jamais viveremos no céu. Então, havia para eles, na santidade, um sentido estético, um sentido de beleza, de uma vida bonita, de uma vida que vale a pena, de uma vida que é ordenada não como um legalismo vazio, sem sentido, não. Ela é ordenada para nos tornar pessoas sábias. É isso que Moisés, no primeiro discurso que ele faz, no início já de Deuteronômio, no capítulo 4, ele vai falar sobre a importância dos mandamentos de Deus. Ele fala, olha, é para que vocês sejam sábios. Não é para que vocês tenham um monte de regrinhas com a qual se ocupar, mas para que vocês sejam sábios, para que as pessoas das outras nações olhem para vocês e digam que gente sábia, que gente inteligente, que gente madura. Essa é a ideia lá de Deuteronômio. Quando em Deuteronômio ele levanta, acho que, se não me engano, já no quarto discurso de Moisés, ele diz o que o Senhor requer de ti. Aí talvez alguém pensaria, ele vai dizer que o Senhor requer de nós guardar o Shabá, ser circuncidado e não comer isso, não comer aquilo. Ele diz, não. O Senhor requer de ti que temas o Senhor teu Deus, que o ames de todo o coração. Não tem nada de legalismo naquilo que Moisés está propondo para o povo.
Bem, agora, é claro que isso requer de nós vigilância sobre nossas próprias ações, de forma que possamos viver, né, uma vida santa. Então, os puritanos, eles usavam repetidamente palavras como vigiar, procuravam caminhar com cuidado e com precisão, falavam muito sobre a importância da mortificação. Esse livro de John Owen, onde ele traz 3 tratados sobre esse tema, um deles sobre o pecado, num deles ele fala sobre a importância da mortificação. Esses eram temas importantíssimos para os puritanos. Então, no pensamento puritano, a vida cristã era um tipo de empreendimento, um empreendimento quase que heróico, exigindo todo o nosso esforço, toda a nossa disposição. Eles diziam assim que o cristianismo não é uma profissão ou emprego sedentário. Ficar parado fará você perder o céu, assim como se você fugir dele. Os puritanos, eles eram, de certa forma, ativistas na época deles. Então, eles trabalham de maneira bastante exaustiva, muito dedicados. E, ao enfatizar essa vida centrada em Deus, muitas vezes, alguns deles, e nós também, pensamos nisso como uma maneira de nós nos afastarmos dos nossos afazeres na sociedade, no mundo, mas para os puritanos, a maioria deles, isso produziu um efeito contrário. Richard Sibbes deu essa ênfase. A vida de um cristão é maravilhosamente governada neste mundo pela consideração e meditação da vida de outro mundo. A matriz doutrinária que equipou os puritanos para integrar os 2 mundos foram suas ideias totalmente desenvolvidas sobre o conceito de chamada e de vocação e da vida centrada em Deus. É simplesmente fascinante a contribuição desse movimento para a nossa compreensão do significado de chamado. Então, a vida de santidade deles era uma experiência extraordinariamente rica e maravilhosa. O reverendo Packer, no livro dele, se não me engano, Gigantes no Mundo, alguma coisa assim, ele traz 6 contribuições dos puritanos para a vida, para o trabalho, para a igreja, para a família, para todas as áreas. E, assim, nós vamos olhar essas 6 antes de terminar, mas lembrem que, para eles, todos esses conceitos eram... Desculpa, disparou um treco aqui que eu nem sei o que é. Mas, para eles, assim, toda a vida, ela precisava ser integrada. Toda a vida. Ela precisava... Eles não permitiam um espaço na vida deles onde Jesus Cristo não dissesse: isso é meu, e sobre isso eu sou o Senhor. Como Kuyper, que usou essa expressão, que foi, na virada do século XIX para o século XX, foi primeiro-ministro na Inglaterra, foi professor, foi jornalista, foi pastor, desenvolveu várias atividades, ou, como diriam os puritanos, várias vocações ao longo da sua vida, mas ele dizia que tinha um crucifixo na sua cama, na parede atrás da sua cama, e aquilo para ele significava que todos os dias, quando ele acordava, era como se Jesus dissesse para ele: não há um único centímetro quadrado na sua vida sobre o qual
sobre o qual eu não possa dizer isso é meu, eu sou o Senhor. Essa era a ideia dos puritanos. Então, não saía de um espaço para entrar no outro. Não saíam do reino de Deus para entrar no mundo. Eles estavam no mundo, atuavam no mundo, mas com a mente no céu. A mente estava sempre voltada para o destino deles. Então, a primeira contribuição que o reverendo Parker nos apresenta é essa integração da vida diária, que eu já falei. Para eles, não havia disjunção entre o sagrado e o secular. Toda a criação, até onde conheciam, era sagrada. E todas as atividades de qualquer tipo deveriam ser santificadas, ou seja, feitas para a glória de Deus. Ou seja, não é o trabalho em si que é santificado, mas quando aquilo que nós fazemos com a intenção clara de promover a glória de Deus, a nossa atividade, o nosso trabalho é santificado por Deus. E ele conclui dizendo: viam a vida como um todo, integravam a contemplação com a ação, o culto com o trabalho, o labor com o descanso, o amor a Deus com o amor ao próximo e a si mesmo, a identidade pessoal com a social e um amplo espectro de responsabilidades relacionadas umas com as outras de forma totalmente consciente e pensada. É assim que o reverendo Parker descreve a maneira como eles integravam a vida, ou seja, havia, sim, espaço, tempo, e reconheciam a importância da oração, da contemplação, da meditação, mas isso não era divorciado da ação, não eram duas situações completamente distintas e separadas uma da outra. O que eles faziam no culto não era divorciado do que eles faziam na segunda ou na terça no trabalho. A reverência, a postura, a atitude deles no trabalho era a mesma atitude que eles tinham dentro da igreja no culto. Então, com isso, eles iam integrando tudo, família, igreja, o trabalho, a educação dos filhos, tudo. Tanto é que um fato que sempre me marcou muito, vocês aí a maioria já sabem, mas algumas universidades, como Princeton, Yale, Harvard, foram iniciadas por eles. John Harvard foi um pastor puritano, e onde hoje a Universidade de Harvard era uma propriedade dele. E ele, então, doou essa propriedade, doou a sua biblioteca, que na época constava de 200 exemplares de livros, e as suas economias. E eles chegaram ali na Nova Inglaterra, se não me engano, 1619 ou 20, no primeiro ano, a colheita deles simplesmente foi uma tragédia, os nativos foi quem sustentou e ajudou com comida, etc. No ano seguinte, tiveram uma boa colheita, e foi quando celebraram pela primeira vez o Dia de Ação de Graças, né, por conta da colheita que tiveram, e os nativos, né, caçavam os perus selvagens, daí até hoje, na América do Norte, eles têm o hábito de celebrar o Dia de Ação de Graças comendo peru. E agora, o que me chama a atenção é que, em 1635, eles lançam a pedra fundamental de Harvard, da universidade. Isso, para mim, é simplesmente assim, impressionante. Em 15 anos. Em 15 anos, e na placa que está lá, até hoje, dentro da universidade, é uma citação deles dizendo que, depois de Deus ter trazido eles a salvo,
para aquele país, depois de terem construído suas casas, construído um lugar para as decisões públicas, que era a Assembleia para a Administração Pública, de terem construído um templo para a adoração a Deus, estavam ali agora iniciando uma construção para promover a educação, para que as pessoas pudessem ser libertas da ignorância, para servir a um grande Deus e promover o bem daquele país. Essa era a ideia deles, gente. Investiram muito dinheiro. Os primeiros alunos, os pais e outros colegas puritanos doavam o trigo, doavam o milho, doavam a comida. Os alunos eram obrigados a terem 2 ou 3, eu não me lembro agora, momentos devocionais por dia, tinham que ler a Bíblia, porque para eles era importante que a mente deles fosse forjada pelo Evangelho, para que pudessem, dessa maneira, compreender de maneira mais adequada a ciência e o conhecimento. Mas a intenção deles era promover o bem comum através da educação, libertando as pessoas da ignorância. 15 anos, gente, apenas 15 anos. De certa forma, eles construíram suas casas, construíram uma igreja, construíram uma pequena cidade, um pequeno povoado, e deram início à que é hoje a maior universidade americana, uma das maiores do mundo, ao lado de tantas outras que eles iniciaram. Esse era o espírito desse movimento, embora muita coisa tenha dado errado. Não tem como negar que a semente plantada foi uma coisa impressionante. Um segundo princípio que o reverendo Parker coloca foi a qualidade de sua experiência espiritual. E ele descreve que essa piedade racional, resoluta e apaixonada era consciente, sem se tornar obsessiva, dirigida pela lei sem cair no legalismo, e expressiva da liberdade cristã, sem vergonhosos deslizes para a licenciosidade. Os puritanos sabiam que a Escritura é a regra inalterada da santidade e eles nunca se permitiram esquecer disso. Conhecendo também a desonestidade e a falsidade dos corações humanos decaídos, cultivavam a humildade e a autossuspeita como atitudes constantes, examinando-se regularmente em busca de eventuais pontos ocultos e males internos furtivos. A prática do autoexame era uma prática comum entre os puritanos e principalmente entre os jovens. Examinarem seus corações todos os dias. As resoluções de Jonathan Edwards, ele começa com 19 anos. E elas são fruto de um autoexame que ele fazia regularmente, buscando esses lugares na alma que não eram muito claros, motivações que muitas vezes nos enganam. Então, a qualidade da vida espiritual deles era extraordinária, porque eles tinham na palavra de Deus a verdade autoritativa, a revelação autoritativa de Deus, e daí eles não permitiam se envolverem com aquilo que, de alguma forma, negaria a autoridade de Deus. Mais um. A sua paixão pela ação eficaz. É ruim usar essa expressão, mas, de certa forma, havia assim, uma quase obsessão deles pela eficiência, pela coisa bem feita. Então, o Parker diz que os cristãos ocidentais se veem, em geral, desprovidos de paixão, passivos, e teme-se sem oração. Esse é um retrato da maioria dos cristãos hoje. Cultivando um sistema que envolve a piedade pessoal num casulo pietista, deixam os assuntos públicos seguirem seu próprio curso
e nem esperam ou buscam exercer influência para além de seu próprio círculo cristão, enquanto os puritanos oravam e lutavam por uma Inglaterra e uma nova Inglaterra santas, sentindo que onde o privilégio é negligenciado e a infidelidade reina, o juízo nacional está sob ameaça. Os cristãos modernos alegremente se acomodam com a convencional respeitabilidade social e, agindo assim, não buscam nada mais. É trágico, mas é verdadeiro. Eles lutavam para construírem uma nova nação. Como eu já disse, muita coisa fracassou. Eu me lembro aqui, eu não vou tomar muito mais tempo, já está chegando o horário da nossa conversa, mas o reverendo Francisco Leonardo Schalkwijk, um pastor missionário holandês que viveu aqui no Brasil por muitos e muitos anos, hoje ele está aposentado, mas ele dirigiu o Seminário Presbiteriano de Recife por muitos anos, um homem culto e de um coração singelo, uma humildade assustadora, embora uma pessoa de uma competência extraordinária. E ele foi convidado pelo governo de Pernambuco a investigar, fazer um trabalho de investigação sobre a presença dos holandeses ali em Recife. E ele recebeu uma verba para isso e foi a Portugal e andou aqui no Brasil atrás de documentos. E o que ele descobriu é que a esquadra de Nassau que veio para o Brasil ela era composta de muitos reformados. Tinham muitos pastores, diáconos, presbíteros que vieram para cá. O objetivo político, econômico, até militar, era diminuir o comércio ou envio de ouro e prata da América Latina para Portugal e para a Espanha, que financiava a Contra-Reforma. Mas vieram para cá, e vieram para cá com o objetivo de estabelecer aqui uma sociedade onde a Igreja e o Estado permaneceriam separados, distintos um do outro, não era não tinham intenção de criar uma teocracia, mas eles tinham por finalidade trabalhar tão bem e ensinar tão bem de forma que Deus seria o Senhor tanto de um quanto de outro, sem necessariamente criar um Estado teocrático. E ele foi expulso da biblioteca, não sei, acho que da Universidade de Coimbra, quando ele descobriu o documento do batismo de Calabar. E ele gritava tanto de felicidade porque falou: Calabar não foi executado por ser um traidor da coroa. Ele falou: ele foi executado porque ele converteu-se. E os holandeses levaram para a Holanda um nativo que, na Holanda, ele ajudou na tradução da Bíblia para a língua tupi. E ele encontrou uma porção da Bíblia, não sei se todo o Novo Testamento, traduzido para o tupi. E haviam igrejas espalhadas por Recife, por Pernambuco, em toda a região de Recife, quase toda, onde eles procuravam não só evangelizar, mas consolar, inclusive os presbíteros eram chamados de consoladores, e procuravam consolar e edificar e construir uma sociedade que refletisse, que expressasse a glória de Deus. E fizeram muita coisa. Nesse livro, chama Cosmogonia Puritana do Brasil Holandês. Um livrão dessa grossura. O meu exemplar entreguei para um amigo meu que trabalha na gráfica do Senado, e o Senado tem interesse em publicar esse tipo de obra, que não é obra
que tem saída, que é uma obra comercial, mas é uma obra importante para a cultura brasileira. E o livro está por lá. Preciso até pedir esse livro de volta, que já faz tempo, já deu para eles resolverem se vão publicar ou não. Mas é isso, é essa a história deles. Seguindo aqui, o quarto ponto que o reverendo Parker comenta é a importância da família e da estabilidade da família. Ele diz a ética puritana do casamento, veja só a cabeça desse povo. A ética puritana do casamento consistia em, primeiro, se procurar um parceiro, não por quem se estivesse perdidamente apaixonado naquele momento, mas a quem se pudesse amar continuamente como seu melhor amigo por toda a vida, procedendo com a ajuda de Deus nessa prática. Olha que conselho, gente. O Dr. Rick Watts, quando ele esteve aqui na nossa igreja, isso já tem muito tempo, teve agora, no final do ano passado, mas falando para os jovens da nossa igreja, expondo Gênesis 1 e 2, ele deu esse conselho, falou, olha, não procure a menina mais bonita, o rapaz mais bonito, a pessoa mais sensual, mais provocativa, ou não, ele falou, procure alguém com quem você possa ter uma boa amizade e ter filhos. O amor vem. Ele falou o que sustenta um casamento, e hoje eu vejo isso com clareza. O que sustenta um casamento, o Rick afirmou lá para os jovens da nossa igreja, eu nunca esqueci isso. Ele falou o que sustenta um casamento é amizade e filhos. Ele falou, o resto entra, o sexo e todas as outras coisas, vem. Mas o que sustenta, eu olho hoje para a minha história, já completo 45 anos de casamento esse ano, o que hoje é forte no meu casamento com a Tininha? Amizade. E os filhos que Deus nos deu, e os netos que vão chegando. Era isso que eles faziam. A ética puritana de criação de filhos, veja só, consistia em treinar as crianças no caminho que deveriam seguir, cuidar de seus corpos e almas em conjunto e educá-los para uma vida adulta sóbria, santa e socialmente útil. Tem um material, me fugiu aqui agora, mas é um livrinho pequenininho, se não me engano, de Baxter, sobre conselhos para os pais na educação dos seus filhos. E a ética puritana da vida no lar baseava-se em manter a ordem, a cortesia e o culto em família. Era onde as crianças aprendiam a se preocupar com o bem comum, com a vida ordenada e com Deus no centro de tudo. 5. O senso de valor humano. Olha só. Ao crerem num grande Deus, o Deus das Escrituras, não diminuído nem domesticado, eles conquistaram um vívido senso de grandeza acerca das questões morais da eternidade da alma humana. Sua apreciação pela dignidade humana como criatura feita para ser amiga de Deus era intensa, assim como era seu senso de beleza e nobreza da santidade humana. Olha como eles viam as pessoas. Embora eles fossem muitas vezes rigorosos, exigentes, e isso os tornava, às vezes, intolerantes, Baxter sofria muito com isso, porque ele era tão intenso que acabava tornando-se intolerante com aqueles que não o ouviam, não seguiam seus conselhos, e criava muitos conflitos por causa disso. Mas a compreensão deles do ser humano era de um valor elevadíssimo. E, por fim, o ideal da renovação da igreja. O ideal para a igreja era que, por intermédio de clérigos reformados, cada congregação, em sua totalidade, viesse a se tornar reformada. Eles não usavam muito a palavra reavivada, mas eles usavam muito essa palavra reformada porque eles eram herdeiros da reforma recém-acontecida, trazida assim pela graça de Deus a um estado que chamaríamos de avivamento sem desordem.
de modo a se tornar verdadeira e completamente convertida, teologicamente ortodoxa e saudável, espiritualmente alerta e esperançosa em termos de caráter, sábia e madura, eticamente empreendedora e obediente e humilde, mas alegremente certa de sua salvação. Esse era, em geral, o alvo que o ministério pastoral puritano visava, tanto nas paróquias inglesas quanto nas igrejas reunidas do tipo congregacional, as quais se multiplicaram em meados do século XVII. Bom, gente, já eu extrapolei um pouco aqui o nosso horário, mas é isso. Assim, nós temos aqui uma boa percepção da rica contribuição desse movimento e como que eles viam a sociedade, a vida, a igreja, de uma maneira muito mais nobre, muito mais intensa, rica, do que nós hoje vemos, né? Mas eu interrompo aqui para a nossa conversa, para a sua participação, para você poder interagir conosco. Bom, vou reforçar meu incentivo para que vocês fiquem à vontade, aproveitem esse momento. E queria começar compartilhando o que me chamou a atenção nessa questão do zelo e da busca da excelência e da eficiência, assim, Ricardo, porque Uhum. parece que isso era algo que acontecia dentro da igreja e para fora da igreja, né? Os E puritanos, dentro da família também. e dentro da família. E, infelizmente, não sei, parece que se perdeu isso, né? Como um senso, no senso comum, assim, pelo menos se perdeu. Ah, não sei se dá para falar sobre o porquê que se perdeu. Às vezes eu tenho a sensação de que o nosso, assim, me colocando no meio dos cristãos brasileiros, né? Mas tem muito essa ideia do Jesus vai salvar só a alma e esse mundo vai ficar para lá mesmo. E aí se perde um pouco esse zelo, né? Eu Mas, acho que isso foi muito forte, assim, pelo menos quando eu penso, André, na minha juventude, adolescência, esse era um discurso, uma pregação muito recorrente. Mas eu diria que nas últimas décadas, nós trocamos esse princípio, esse conceito de excelência dos puritanos pela, pela eficiência tecnológica. Eu acho que assim, não há nada aqui contra a tecnologia, não é isso. Mas hoje a gente desenvolveu assim um certo tipo de confiança, uma, uma segurança de que ela vai fazer as coisas acontecerem, né? E essa é uma marca assim da nossa cultura hoje, né? Assim, essa sabedoria, esse zelo que envolvia obediência, temor, envolvia o cuidado com os filhos, a instrução, né? Por exemplo, hoje, talvez muitos pais acabam confiando, não é só falta de tempo, tem o problema do tempo, eu reconheço, mas acabam confiando mais nos recursos tecnológicos de uns programas, inclusive bons programas na televisão para as crianças, do que dispor daquele tempo necessário para instruí-las como eles faziam, né? Então, eu acho, assim, André, que hoje uma perda dessa consciência de zelo e de excelência vem porque nós nos acomodamos nos recursos e nas ferramentas tecnológicas disponíveis para nós hoje. forte. Obrigado. Acho que é uma hipótese
desafiadora para a gente, né? É. Alguém pediu aqui para repetir o título do livro, é Cosmogonia Puritana do Brasil ou no Brasil holandês. Eu não sei se você vai encontrar, talvez, no sebo. Foi uma tiragem muito pequena, e descrevendo aqueles, se não me engano, 10 anos, né, da presença holandesa no Brasil. Mais alguém? Ah, perdão, Matheus, eu não tinha visto sua pergunta. Eu vou lê-la aqui. O Matheus Andrade escreveu uma pergunta aqui no chat para nós. Pastor Ricardo, quais seriam, no seu entendimento, caminhos possíveis para a teologia puritana ter guarida na nossa cultura hoje? Em outras palavras, podemos ter a sensação que suas práticas são tão tradicionalistas que estão reservadas ao passado. Mas ouvindo sua aula, vejo possuírem um potencial de inspiração que não nos permite deixá-las nessa caixinha da história passada, mas trazemos essa experiência para o nosso presente. Boa, boa, Matheus. Muito bom. Bom, veja, acho que é uma questão hoje, assim, Matheus, de nós fazermos, de certa forma, o nosso dever de casa, procurando ler, pesquisar, investigar. Nós temos hoje alguns grupos que se autodenominam de neopuritanos ou de grupos puritanos. No entanto, a minha preocupação e, de certa forma, a minha crítica a esses grupos é que eles valorizam muito, muito mesmo, a ideia do culto puritano. Alguns, inclusive, chegam assim ao extremo de adotar apenas um instrumento e, de certa forma, o mais parecido possível com o que os puritanos usavam. Alguns têm usado, vão metrificando os salmos e cantam apenas salmos, né, na igreja, como alguns grupos puritanos fizeram também. A ideia, assim, de um culto bem mais austero e tudo mais. Bom, existe uma contribuição muito rica, não vai ser que eu já dei um curso e falei sobre os puritanos e a educação, o culto, as escrituras, etc., mas não é esse o caso. Eu acho que o que às vezes falta é nós olharmos para o conjunto, sermos capazes de reagir criticamente, porque cometeram erros, né? Isso é importante reconhecer. Olharmos para o conjunto da obra e não apenas pensar 2, 3 coisas que nos interessam hoje. E, por exemplo, a contribuição deles para a família, para o trabalho, para a compreensão da vocação, etc., é de uma riqueza enorme, e eu muitas vezes não vejo, embora eu não tenha um convívio muito próximo com esses grupos, mas eu não vejo, às vezes, nos escritos de alguns deles, essa mesma preocupação que os puritanos tinham com zelo, com a eficiência, com essa promoção do bem comum, com esse desapego ao status, desapego ao poder, desapego à riqueza. Eles não tratavam a riqueza necessariamente como uma bênção de Deus e nem a pobreza como uma maldição. E para eles o dinheiro era apenas um meio para
prosseguirem com o seu serviço ao próximo, tanto é que eles eram grandes doadores, porque para eles uma maneira de promover o bem comum era tirar o pobre da sua miséria, dando a ele educação e condições de trabalho, porque através do trabalho ele poderia servir a Deus, enfim. Eu acho que recuperar essa herança, primeiro, ela é uma herança reformada, não é uma herança a priori dos puritanos. Lutero foi quem começou com esse tema. Calvino endossou esse tema. Os puritanos compreenderam esse tema, deram continuidade a ele. É claro que, nos séculos que vieram, essa separação entre o sagrado e o secular, entre o religioso e o profano, etc., cresceu, criou uma ruptura que nós vivemos nela até hoje, a ponto de que, para muitos, quem se ocupa no trabalho pastoral missionário está servindo a Deus, quem se ocupa com o serviço público, com a empresa, com o comércio, com o negócio, está servindo uma outra coisa. Eu tive aqui, tem um senhor aqui que trabalha aqui no nosso bloco, eu comentei já num outro encontro, num outro curso nosso, mas esse senhor, ele é crente, de vez em quando ele conversa comigo, mas ele cuida, assim, tem o funcionário que fica na portaria e ele fica cuidando da limpeza, do cuidado com o prédio. E um dia ele estava fincando umas estacas, fazendo uma pequena cerquinha em torno do jardim aqui do bloco e dando uma limpada no jardim e tal. E eu passei por lá, ele olhou para mim e falou: "Pois é, pastor, olha que isso aqui me traz uma felicidade tão grande, porque eu tenho certeza de que lá no céu eu vou continuar cuidando do jardim de Deus." Eu falei: caramba, esse homem tem uma visão do trabalho que eu levei a vida inteira para ter. E ele tem, um homem simples. E ele disse: olha, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu vou continuar. Veja como que essa ideia dos puritanos de fazer aqui, com essa mente na eternidade, com essa mente no céu, esse senhor aqui do meu, o seu Clodoaldo, ele faz isso hoje. Então, assim, essa é uma herança reformada, os puritanos contribuíram, estruturaram isso bem melhor, perdemos isso ao longo dos séculos que se seguiram. No século XX, então, isso foi muito arrancado de nós, embora muitos cristãos viveram desse jeito, mas a maneira da gente recuperar esse tema, recuperar essa agenda, trazer isso de volta, é isso que você falou, é não deixar a história dentro de uma caixinha de coisas passadas, entender os princípios, ajustá-los à nossa cultura e ao mundo que nós vivemos, e procurar no discipulado, no trabalho que fazemos, instruir e formar as pessoas com essa visão. Não precisamos necessariamente trazer os puritanos do século XVI, XVII e encaixá-los aqui aqui em Brasília, hoje, no século XXI. Mas muita coisa que eles viveram e muita coisa que eles ensinaram cabe perfeitamente, claro, com todos os ajustes e mudanças culturais que temos, mas cabe perfeitamente na vida nossa do século XXI. É fazer o dever. É ir atrás, tem literatura hoje, boas literaturas, se você for na internet, você vai encontrar boa coisa sobre casamento, sobre família, tem muita coisa, já tem vários livros publicados sobre eles e deles, né, do John Owen, do Baxter, já tem muita coisa publicada, então acho que a gente pode ler. Por exemplo, se os pastores lessem, perdão, a obra de Baxter, assim, é uma reforma na vida pastoral, é uma reforma. Perdão, mas leiam John Owen sobre o pecado. Uma pessoa comentou isso, falou: olha, é como se eu estivesse lendo hoje, parece que ele escreveu conhecendo a minha vida, quando ele fala sobre o engano do pecado. Mas o cara escreveu isso lá no século XVII. Então vale a pena a gente buscar, ler, procurar compreendê-los. O livro do Packer é uma boa introdução geral, né?
que ele tem capítulos sobre essas áreas da vida diferentes. Tem. E daquele Leland Ricken, acho que é isso. Isso. Philip Santos no Ricking, Mundo, não? né? Isso. É, Santos no Mundo. É um livro muito bom. Muitas dessas citações eu tirei dele, tá? Desse livro. Ele tem inúmeras citações, inúmeras histórias, inúmeros detalhes assim sobre tudo na vida dos puritanos. Uma coisa que a gente precisava aprender era integrar todas as áreas da nossa vida como os puritanos fizeram. Uhum. Na verdade, a nossa cultura é como você falou lá no primeiro dia de aula. É aquilo que a gente cultiva forma a nossa cultura. E nossa cultura do século XX, XXI, formou um estilo de vida que divide tudo. Não é só os crentes, os cristãos que dividem o secular e o sagrado. Tudo dividido. Todo mundo acabou criando-se até especializações, né? Quer dizer, essa divisão, em todas as áreas, acabou se refletindo até na especialização profissional, né? Hoje, você valoriza mais o especialista do que o profissional que é genérico, né? Então, essa cultura da especialização, né? Essa divisão em tudo, você acaba, na prática, terceirizando muita coisa que deveria ser da nossa responsabilidade. A educação de filhos, por exemplo. A gente terceiriza para babá, professor, para treinador, não sei do quê, e quando muito da educação dos filhos deveria ser dos próprios pais. A atividade na igreja é a mesma coisa. A gente acaba sempre procurando um profissional especialista na música, na pregação, na educação, na escola dominical, etc. E, no final, quando a gente acaba terceirizando, você está abrindo mão dessa integração da sua vida. A sua vida fica toda picotada, né, em função dos profissionais de quem você depende. Você terceiriza tudo. Então, eu não sei como fazer, mas a gente precisaria voltar a essa integração, ter essa visão geral, como os puritanos tinham. Mas essa é uma luta realmente contra a própria cultura geral. Não é só dentro da igreja, fora da igreja também, né? Mas aí ter essa visão do reino, que no final de tudo, o importante, né, você faz as coisas para a glória de Deus. Esse é o foco, acho que é o eixo principal que a gente não pode perder. Achar que só fazemos as coisas para a glória de Deus na igreja, esse é o problema principal, talvez, do cristão, né? Não perceber que o seu trabalho, o seu cuidado com a família e tudo mais, faz parte ou forma, né? Pode ser uma forma de adorar a Deus. Nossa, obrigado, Roberto. Eu acho que nesse finzinho aí você toca no ponto, né? Assim, o reino de Deus, ele integra, ele não desintegra, né? Porque ele nos coloca sob o senhorio de Jesus Cristo, né, que integra todas as áreas da nossa vida, né? Gente, isso que o Roberto falou fica aí como um alerta e um convite, né, para nós, de alguma maneira, lutarmos contra esse processo de desintegração, né? Isso não significa que a gente vai fazer uma cruzada contra isso, mas, assim, começando em casa, tentando procurar contribuir na igreja, mas trabalhar de forma a não permitir que a nossa mente sofra com essa desintegração, né? Porque isso hoje é muito forte, né? A gente separa. Você vê que os puritanos, eles falavam, olha, como eu sou na igreja, eu devo ser na política, eu não posso tratar a minha fé de um jeito e a política de outro. Ele falou, Jesus Cristo é o Senhor de ambos. Uma coisa que é curiosa, quando a gente pega o desenvolvimento do pensamento cristão e o surgimento das universidades,
é que a própria expressão universidade tinha a ver com essa questão da totalidade, né? De que era como todo conhecimento se torna uno, porque ele parte de um e volta para um que é Deus, assim. Então, no surgimento da instituição da universidade, originalmente, tinha a ver com conceber e conseguir organizar todas essas coisas de forma que se entendesse o ponto de partida e o destino, propósito delas em Deus. E na hora que a gente percebe isso, é quase que irônico, né? Ah, porque talvez a academia universitária tenha sido um dos primeiros lugares, né, dessa hiperespecialização, o que é bom, né? É bom que a gente tenha especialistas, mas não a custas de fragmentar a unidade, né? O que eu acho que é o que acontece muitas vezes, assim. Então, na minha especialidade, eu não preciso mais buscar a coerência disso com as outras áreas ou com as outras abordagens, né? Isso que eu acho que se sacrificou, se abriu mão. Uhum. Muito bom, muito bom. Mais alguém, gente? Gostaria de colocar alguma pergunta ou externar alguma percepção, algo que te impactou, algo que te consola ou confronta nisso que o Ricardo trouxe para nós hoje? Bom, sendo assim, eu queria reforçar a possibilidade de você que tem acompanhado a gente pelas gravações das aulas, a possibilidade de que você levante também a sua dúvida, a sua percepção, encaminhe para a gente a sua pergunta. A gente vai ficar feliz de encaminhá-la para o pastor Ricardo e você poder ter essa interação também. Eu tenho 2 avisos importantes antes da gente encerrar. O Matheus está compartilhando aqui no chat que ele está lendo O Cansaço dos Bons, que o Ricardo indicou na primeira aula. É um pouco assustador de ler, né? Mas é muito bom mesmo. Dois recados para nós hoje. O primeiro diz respeito a algo interno aqui do nosso próprio curso, é que a nossa última aula, o nosso encontro número 4, ele foi adiado em uma semana. Então, a gente vai mantê-lo na terça-feira, mas não sei se, Ricardo, você quer explicar melhor? Até eu me desculpo. É que o ano passado eu aceitei o convite para participar da celebração dos 25 anos do Projeto Timóteo, um projeto que eu acompanho desde o início, anotei isso, obviamente, na minha agenda, mas esse curso do Vocatio, por ser uma coisa assim, tão familiar para mim, tão corriqueira, né? Ou seja, as minhas terças-feiras praticamente eu estou sempre aqui participando, dou o curso que eu dou, mas todos os outros que são dados eu participo, então, às vezes eu me esqueço de anotar, e esqueci de anotar. E hoje eu me dei conta de que a última aula vai chocar com essa ida lá no Timóteo, que eu até demorei para... Eu tinha confirmado, mas a minha esposa vai fazer uma pequena cirurgia de catarata e estava para marcar aí por esses dias, né? Então eu demorei para confirmar, mas confirmei hoje e me dei conta desse choque. Então eu peço 1000 perdões para vocês, para que a semana que vem a gente fique de folga e na outra terça voltamos para a nossa última aula. Tá? De qualquer forma, fica gravada. Caso você tenha assumido um compromisso no dia 4, você vai poder assistir num outro horário. Infelizmente, talvez não presencialmente, mas eu lamento muito e peço perdão de vocês. Vou dar um pequeno spoiler aqui, sem a autorização do Ricardo. O Ricardo disse que na última aula vai pegar como é que essa contribuição evoluiu no tempo.
Então, se eu fosse você, ficaria com grande expectativa também. O Não outro é tão aviso... grande assim, não. Não precisa ser muito grande, não. Me atrapalha. Estou brincando. Um outro tópico que a gente já vem comentando também nas aulas anteriores é o curso que o professor Bernardo vai dar. A gente conversou com ele e confirmamos o pedido para que ele abordasse o que ele trouxe para nós ano passado. Gente, sem exageros, assim, esse é o 6º ano que eu estou aqui no Vocatio, então já foram pelo menos 40 módulos. Esse aqui está entre os 5 melhores, assim, com certeza. Então, a contribuição do Bernardo foi muito, muito boa. Ela acabou sendo publicada em livro também. O produto o que ele montou para nós aqui no curso foi sondado, né, para ser publicado em livro, saiu em livro no passado. E aí a gente vai ter a oportunidade agora de rever esse conteúdo, agora com o livro na mão, dando para a gente a chance de explorar ainda mais aí com perguntas, as investigações que ele faz da visão bíblica, tendo a Bíblia como um todo, mas explorando ali de uma maneira particular no livro de Ruth, que é um O livro André, onde... Oi. desculpa, o Matheus está lembrando aí que está 6 a 27 de março, é Ah, é abril, só para verdade, é abril. corrigir. Tem Tá? razão. Desculpa aí, só para não deixar passar. Foi uma boa Sim, lembrança, Matheus, obrigado. obrigado. E por que Ruth, né? Só dando também uma pequeno apontamento. A Ruth não tem... Ruth tem muito esse envolvimento com o trabalho mesmo, né? E diferente de Daniel e José do Egito, que se tornam líderes nacionais e em posições grandiosas, assim, Ruth é uma simples trabalhadora, né? Alguém que trabalha ali num dia a dia de fazenda. Então, muito próximo, talvez não pelo contexto agrário, mas nessa dimensão pessoal, de que às vezes a gente não se vê em cenários internacionais e em posições de grandes autoridades. Então, a contribuição dela certamente nos desafia e tem Gente, muito a eu nos queria ensinar. endossar essa fala do André, assim, o curso dele, assim, didaticamente, o conteúdo, o fundamento teológico, bíblico, foi simplesmente fantástico, fantástico. Assim, a maneira como ele expõe o conceito de Shalom, como ele expõe o conceito de trabalho, como ele trabalha aí as 2 primeiras aulas ele vai fundo nesse conceito, e quando ele entra em Ruth, no livro de Ruth, e essa interação do trabalho com a cultura, com a Shalom, com a promoção da Shalom, gente, é uma coisa fascinante, assim, eu fico impressionado como que a Bíblia é rica nesse conteúdo. Então, nos ajudem, por favor, a divulgar, assim que o André corrigir aqui a data, o mês, espalhem isso assim com todas as suas redes, porque vale a pena, é excelente o curso. Acho que esses são os nossos recados. A gente vai ficando por aqui. E aí retomamos, não na próxima terça, mas na seguinte, para fazer o encerramento desse ciclo E aqui. encerramos esse e 2 dias depois o Bernardo começa o outro, tá? Então vai ser uma semana com 2 encontros. Joia. Grande abraço, gente. Bom descanso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tá, joia. Obrigado, Ricardo. Obrigado, André. Eu que agradeço, Boa gente. noite. Vamos pensar nessas coisas, não vamos deixar isso morrer, não. Estão assistindo um jogo muito bom. Muito bom mesmo. Boa noite. Boa noite, gente. Deus É um jogo abençoe. internacional. Obrigado, gente.